Bom dia a todos, que a paz de Jesus esteja entre nós. Eu vou tirar um pouquinho a máscara, porque falar com a máscara é muito complicado no microfone, tá bom? E eu estou distante, então eu acho que tem um contratempo. Então nós vamos iniciar nossa reunião da manhã de hoje, já fazendo os nossos lembretes, da nossa divulgação da nossa casa e trazendo a todos um bom dia, que seja uma reunião muito proveitosa para todos nós, né? Hoje nós estamos aí já com a nossa turma de EGE, é todo sábado e toda terça-feira. Às terças-feiras, nós começamos na terça-feira agora que passou, dia 10, às 19 horas, a nossa turma de EGE, na salinha lá de trás, paralela à nossa reunião aqui. E no sábado, dia 14, que é hoje, nós teremos às 10h30 o início aí das reuniões de EGE de sábado, tá? Então quem quiser estar participando conosco, será um prazer nós retornarmos aí aos nossos estudos, que é muito bom estarmos sempre estudando. E durante todo esse mês de maio, nós temos temas assim, bem interessantes com expositores aqui da nossa casa. E hoje nós teremos o nosso irmão José Eurídio, vai nos trazer um tema bem bacana, que vai nos falar sobre a maternidade e a evolução espiritual. Então, teremos aí esse tema muito bom e precisamos estudar bastante. Na próxima terça-feira nós teremos a nossa irmã Eni com o tema Trabalhar é Preciso. Tem pessoas que às vezes falam assim, não quero fazer nada, né? Por exemplo, não quero fazer mais nada na vida, não quero mais trabalhar. Mas o trabalho não é só fora de casa, né? Uma firma, seja o que for, o trabalho é diário, porque nós trabalhamos diariamente, né? Em pensamentos e também em atitudes, quando nós pensamos no próximo, nos ajudando no pensamento, quando nós fazemos qualquer coisa dentro do nosso lar, ou ajudamos as pessoas, né, nas suas casas, a gente está trabalhando, a gente não pode ficar parado, né? O nosso corpo não foi criado para isso, ficar parado. Então a gente vai saber aí que trabalho é esse, né, com a nossa irmã Eni. E no próximo sábado nós teremos o nosso irmão Carlos Emanuel, vai nos trazer o amigo Jesus. Vamos estudar mais uma vez sobre Jesus, que é muito importante, esse nosso irmão, esse nosso exemplo maior aqui no nosso planeta, que é Jesus. Então, durante todo esse mês, nós teremos essas reuniões muito proveitosas. A nossa irmã Bárbara, na terça-feira, dia 24, com adoção. Por que Deus permite que haja órfãos? Estávamos falando hoje sobre isso, né? Órfãos, adotar algumas coisas, crianças, um animalzinho, né? Isso é importante para nós. E no sábado, dia 28, teremos o nosso irmão Lauro Vieira com aspectos espirituais da lei do trabalho. E na última terça-feira do mês, nós teremos a nossa irmã Rosa Silveira nos trazendo onde cabe o amor da mãe. Então esse mês vai ser um mês assim, bem produtivo para todos nós, né? Então após essa nossa divulgação, nós vamos fazer a leitura da página, que vai ser visualizada ali na nossa telinha. E o tema de hoje será No Recinto Doméstico. A página extraída do livro Sinal Verde, ditada a Francisco Cândido Xavier pelo espírito André Luiz. Bondade no campo doméstico é a caridade começando de casa. Nunca fale aos gritos, abusando da intimidade com os entes queridos. Utilize os pertences caseiros sem barulho, poupando o lar a desequilíbrio e perturbação. Aprenda a servir-se tanto quanto possível, de modo a não agravar as preocupações da família. Colabore na solução do problema que surja, sem alterar-se na queixa. A sós ou em grupo, tome a sua refeição sem alarme. Converse, edificando a harmonia. É sempre possível achar a porta do entendimento mútuo quando nos dispomos a ceder de nós mesmos em pequeninas demonstrações de renúncia a pontos de vista. Quantas vezes um problema aparentemente insolúvel pede tão somente uma palavra calmante para ser resolvido? Abstenha-se de comentar assuntos escandalosos ou inconvenientes. Em matéria de doenças,
fale o estritamente necessário. Procure algum detalhe caseiro para louvar o trabalho e o carinho daqueles que lhe compartilham a existência. Não se aproveite da conversação para entreter-se, apontamentos de crítica ou censura, seja quem seja. Se você tem pressa de sair, atenda ao seu regime de urgência com serenidade e respeito, sem estragar a tranquilidade dos outros. Então, com esta página, nós vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus e agradecer, Senhor, por estarmos mais uma vez aqui contigo nesta manhã, pois sabemos, Senhor, que cada um tem as suas dificuldades, os seus desafios, mas graças a Ti, Senhor, vencemos cada um deles e estamos contigo, Senhor, nesta manhã, para estudar o Teu Evangelho, que nos ajuda, que nos esclarece, que nos conforta, que nos dá o direcionamento, Senhor, que temos que ter, para juntos caminharmos em direção aos amigos espirituais, a Deus nosso Pai. Agradecemos por esta doutrina de amor, por esses momentos em que nos permite que nos reunamos. Agradecemos a nossa vida, o nosso alimento e todas as oportunidades que temos para pôr em prática todos esses ensinamentos. Pedimos, Senhor, pois somos eternos pedintes das Tuas bênçãos de luz para todos os nossos irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados, para aqueles que seu nomezinho consta no nosso caderno de irradiação, de preces, para os nossos irmãos que aqui não puderam chegar nesta manhã, e em especial pelo nosso irmão José Eurídio, que vai nos trazer, Senhor, esses ensinamentos do Teu Evangelho, que ele possa ser amparado, intuído, que ele tenha a facilidade da palavra, da comunicação, para que todos nós possamos bem apreender esses ensinamentos. Agradecemos, Senhor, pela vida do nosso irmão, pela sua família, por todos que o rodeiam. E agradecemos também, Senhor, por esta doutrina que nos acolhe, que nos ajuda. Então, Senhor, te pedimos que fique conosco nesta manhã e todo o transcorrer do final do dia e o início da manhã seguinte. Fique em nossos corações, nos abençoe e amparando. Graças a Deus, que assim seja. Então, assim eu passo a palavra ao nosso irmão que vai nos trazer os estudos da manhã. Bom dia a todos. Que a paz de Cristo possa estar em nossos corações. Hoje, mês de maio, a casa está desenvolvendo, né, estudos sobre a mãe. E tivemos aí um dia para comemorar o Dia da Mãe, mas que na realidade o Dia da Mãe é comemorado 365 dias, né? Porque se não fosse a mãe, nenhum de nós estaríamos aqui. Essa é a verdade, né? Se não fosse a permissão de Deus, que cria o nosso espírito, e a mãe e o pai, no caso também, são coparticipantes dessa criação de Deus. A mãe nos gerando e nós estando aqui hoje, né? Nessa caminhada nossa. O nosso estudo será, né, o que ficou, falar sobre maternidade e evolução espiritual. Então, vamos lá. Então, maternidade é parceria com Deus. Por quê? Porque toda maternidade, toda gravidez, que, aliás, Deus está em todos os momentos da nossa vida. Mas, quando há essa concepção, quando há essa parceria, digamos, né, de a mãe gerar o filho, ter o filho, Deus está ali, realmente, com ela. Tanto que o amor cresce a cada segundo, né? É o amor de mãe. E que mistério é esse que envolve as mães? Né? O porquê? Porque a
acontecido. Nós sabemos que a nossa primeira sociedade, a qual pertencemos, é o lar. E a primeira pessoa que a gente vê, que a gente sente o calor, é a mãe. A gente nasce lá, a obstetra limpa a gente todinho, deixa bonitinho e diz assim: mamãe, olha aqui teu filhinho. E ela pega com o maior carinho. Olha. Então é o primeiro contato com o ser humano que vai nos acompanhar até a gente ser adulto? Não, por toda a vida. Nós vamos ver durante o nosso trabalho que a mãe, o pai, né, de um modo geral, nos acompanham o tempo todo. E nos diz Maharajan, né, abre aspas, ser mãe é se deixar ser tocada pela mão de Deus. É a aproximação maior com Deus. Ser mãe. Está ali, não sei se dá para ver bem a figura, a moça grávida segurando a sua barriga. A mulher é preparada espiritualmente para a chegada da criança, tanto no corpo energético quanto no corpo físico. Isso a gente percebe, né? Tem toda uma transformação no corpo da mulher, né? Depois do nascimento, ele começa a voltar tudo à sua normalidade, ou seja, aquele corpo anterior. Mas aí se prepara. A espiritualidade trabalha o tempo todo em prol dessa mãe, em prol dessa criança. E o corpo físico acompanha. E aí, como espíritas, vamos falar sobre esse tema na visão espírita. O que a doutrina espírita nos diz sobre a maternidade? Aonde nós podemos ver isso na doutrina espírita? Lá nas 5 obras básicas. Nós temos lá o Evangelho, temos o livro dos Espíritos, temos o Evangelho, o livro dos Médiuns, a Gênesis, o céu e o inferno. 5 obras básicas. Isso aí é o que tem a nossa doutrina. Então, está aí onde encontrar esse assunto nessa codificação da doutrina. E nós começamos pelo livro dos Espíritos. Na pergunta 582, Kardec pergunta aos Espíritos: pode-se considerar como missão a paternidade, né? De um modo geral, a mãe, o pai, é uma missão? Nós sermos pai, mãe? E a resposta é, sem contestação possível, uma verdadeira missão. Uma vez nós recebidos essa missão, o encargo é nosso, a tarefa é nossa, né? Até a terra, como diz o gaúcho, não tem mais fim. Vai se fazer aquela grande família que vai, inclusive para a espiritualidade também, essa família. Nós não somos família somente enquanto estamos aqui. Deus, continuando a resposta, Deus colocou o filho sobre a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem. Ele lhes facilitou a tarefa dando àquele, quer dizer, aquela criança, uma organização débil e delicada, que o torna propício a todas as impressões. Olha que coisa linda aquele bebê, com aquele olhar, olhando aquela plantinha. Olha a curiosidade dele. Ele esboça, inclusive, um pequeno sorrisozinho, né? De ver aquela plantinha. Então, a nossa tarefa é levar essa criança o tempo todo no seu aprendizado, vendo o quão importante é a natureza, o quão importante é dedicar o amor a tudo que nos cerca, a tudo que temos em volta. Essa é uma das tarefas nossas e uma das principais. Ensinar o amor e moldar o caráter de nossos filhos. Claro que todos têm o livre-arbítrio, né? Passado o tempo, pode, infelizmente, sair do jeito que a gente
não queria, mas nós não somos também falíveis. Na pergunta 582, analisada pelo Espírito Miramês, eu gosto muito de pegar, logo depois das explicações dos Espíritos, no livro dos Espíritos, a explicação de Miramês. Miramês está lá no livro Filosofia Espírita, né? São vários volumes, e é muito prazeroso estudar essa filosofia espírita. E Miramês analisa questão por questão do livro dos Espíritos. E ele nos diz o seguinte: a paternidade é uma missão e muito importante dentro da sociedade. Os pais são os instrumentos por onde o espírito toma um corpo físico, revestindo-se de oportunidades para elevar-se. Então nós já somos, temos essa participação de formarmos o corpo físico, porque a criação é de Deus, a criação é espírito, nós somos o co-criador daquele corpo físico, e temos o que? A missão importante dentro da sociedade de educarmos os nossos filhos. A missão de ser pai e mãe, pela lei da justiça, é igualmente uma obrigação. Não é favor, não, é obrigação. Porque antes receberam também esta misericórdia dos seus pais, para que se materializassem no corpo pelos processos da reencarnação. Quanta coisa boa hoje a gente recorda dos nossos pais, já muitos já desencarnaram, no plano espiritual, e a gente às vezes vai cometer alguma coisa. Peraí, meu pai, se eu estivesse aqui do meu lado, ia me dizer: calma, Zequinha, calma, Joãozinho, Não é bem assim, esfria a cabeça. Então a gente tem o tempo todo na nossa vida essa participação do nosso pai, da nossa mãe. Todos os espíritos têm de passar pelos mesmos caminhos, que são processos espíritas criados por Deus. Ele sabe o que mais nos convém. Então, Deus é quem sabe o que mais nos convém. Chico Xavier disse que a gente nunca está no lar errado, na família errada. Estamos sempre no lar certo e na família certa. A gente é que tem que dar o jogo de cintura, se montar e um se ajustar ao outro, para o crescimento, para a evolução espiritual, que é o nosso tempo. Evolução espiritual. E aí no Evangelho, no capítulo 14, versículo 9, tem a pergunta seguinte: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? O que fizemos? Vai ser nos perguntado. Isso é uma mensagem de Santo Agostinho, por sinal, esse item é bem grandinho, mas é a mensagem de Santo Agostinho, e ele pergunta: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Porque isso também será nos perguntado quando nós partirmos. O que foi que você fez com o teu filho? Deus te deu a missão de você ser pai, e aí? Então temos que ter sempre cuidado no nosso dia a dia, com bons exemplos. Olha, 2 bons exemplos aí. A mãe lendo ali uma historinha para a criança que não sabe ler, e a criança toda feliz da vida. Isso a gente fez muito já, com os nossos filhos pequeninos. E o pai, por sua vez, cuidando lá do machucadinho do outro, E ele agradecido ao pai. Sorte dele que eu acho que não tem mais metiolate ali nessa época, porque na nossa tinha metiolate. Hoje já o metiolate não arde mais, mas mesmo assim, minha mãe dizia assim: o que arde cura, o que aperta segura. Para de chorar. E lá ia o metiolate nas perequinhas da gente. Então é isso aí. E fazer, é isso que nós temos que fazer. Fazer como o bom jardineiro, que corta os galhos defeituosos à medida que os vê. Mensagem de Santo Agostinho, no Evangelho, capítulo 14, versículo 9.
É obrigação do pai. Vai vendo o desvio da criança, vai consertando, né? Sem grito, sem chinelo, porque não é a revolta que tu queres que teu filho tenha. Tu queres que teu filho tenha o quê? O aprendizado. E a gente aprende muito mais com amor e com exemplo, né, do que só com palavras. Então, que ele tenha em nós o exemplo de conduta. Assim como eu falei no início, quantos de nós não recordam de bons exemplos, de boas falas, né, que os nossos pais nos deram. E todas as mulheres possuem um sentimento maternal? Todos vocês que são mulheres possuem esse sentimento maternal? É a pergunta que a gente faz, né? Essa aí tem um carinho enorme pelo filho. Amor materno e filial. Está lá no Livro dos Espíritos, na parte 3, capítulo 11, nos fala sobre o amor materno. O Livro dos Espíritos nos traz, na pergunta 890, uma noção sublime da diferença entre ser genitora, como nos animais, tá? E ser mãe. Muito mais que um instinto, um sentimento. A mãe tem muito mais do que instinto, a mãe tem sentimento. Nós temos que ver que o animal tem um instinto de conservação. Aquele instinto ele cuida, vamos citar aqui um exemplo de uma cachorrinha. Ela tem um monte de filhotinho lá. Enquanto eles não sabem comer, enquanto eles não sabem procurar uma comidinha, ela está lá deitadinha dando de mamar eles. A partir do momento que eles começam a aprender, ela deixa eles cada um por si. A mãe não. E eu gosto de dizer isso, que a mãe estará conosco por toda a eternidade. Até além. Ela vai sempre estar ao nosso lado. Sempre ao nosso lado. No 890 fala, a pergunta é: será uma virtude o amor materno ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? Nós também temos, né, esse instinto de conservação e tal, mas nós temos mais. Nós temos já sentimento. Uma e outra, nos dizem os Espíritos. A natureza deu à mãe o amor a seus filhos, no interesse da conservação deles. Ela cria os seus filhos com amor, para que eles se conservem, né? No animal, porém, esse amor se limita às necessidades materiais, que é o que eu falei. Aprendeu a comer, a cachorrinha levanta e vai embora, não dá mais mamadeira para ele. Não divide mais a comidinha chata com eles. Já é agora cada um por si. Cessa quando desnecessário, se torna descuidado no animal. No homem, persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes. São virtudes. Sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho até no além-túmulo. Nós sempre estaremos com os nossos filhos, mesmo quando partirmos. Mãe é sempre mãe, né? Bem vedes que há nele coisa diversa do que há no amor do animal. Quando eu comecei a estudar tudo isso, eu lembrei do carinho, né, da minha mãe. Eu saí de casa com 17 anos para tentar a vida aqui no Rio, e aos 50, já reformado, eu voltei para casa. E fui morar com minha mãe, eu e minha esposa. E aí, para onde nós íamos, ela vinha com aquele jeitinho dela, já com quase 90 anos. Aonde vocês vão? E a gente tinha que dizer para ela: não, mãe, nós vamos dizer que horas que vão voltar. Porque, olha, a coisa não é mais como era antigamente.
Aí, não, tá. E quando a gente demorava um pouco, que a gente admitia, chamava a porta para abrir, lá levantava ela. Tá tudo bem? Vocês querem alguma coisa? Então veja isso com quase 90 anos. E minha mãe partiu com mais de 90 anos, né? 97 anos. E mais alguma coisinha. Faltando um pouquinho para 98. Então veja essa preocupação que ela tinha. Eu podia dizer assim para ela, mãe, para, né? Estou um homem velho, casado, né? Não. Ai de mim se eu falasse isso. Porque só eu falar a palavra velha, ela dizia, velho tem utilidade, e velho é trapo, e trapo limpa chão. Então não tem argumento com a mãe, não. É o amor e pronto. Então ele vai até além do túmulo. E quando você, nas suas orações, você ora pelos seus entes queridos, não está assim aquela satisfação de naquele momento você está lembrando deles? Né? Dá uma satisfação enorme. No livro, já citado por mim, Filosofia Espírita, volume 18, na questão 890, comentada pelo Espírito Miramês, lá no capítulo 23, ele nos fala sobre amor materno. E Miramês nos diz o seguinte: o amor materno é semente divina lançada no coração da mãe, para que ela possa cuidar com mais eficiência dos seus filhos. No entanto, a razão vem nos alertar para que não possamos traduzir esse amor em apego, comumente visto em demasia em alguns pais. Tem pai que tem tanto apego pelo filho, tanta coisa, que ele cismou que o filho tem que ser engenheiro. E seu filho cismar de descobrir que a vocação dele é para ser sapateiro, não vai dar bom. O pai tem aquele apego tanto porque ele quer achar que o filho tem que evoluir, que no sapateiro não. O engenheiro é que ele evolui. Não, ele evolui naquilo que satisfaz, naquilo que ele faz bem. O apego de não deixar o filho dar um passo sem estar ele botando a mão em cima. Calma, meu filho, o filho já com 30, 40 anos e ele querendo dar. Nós temos o nosso livre-arbítrio. Deus nos deu isso. Então, o pai jamais pode cercear a liberdade do filho, porque o filho vai responder pelo aquilo que ele fizer. Não é nós. Nós já demos o quê? O início, o caminho. Ensinamos a ele ter moral, a formar o seu caráter. E aí, como que ele vai formar o caráter dele se você está tolhindo ele toda a vida? Não deixando ele mostrar a quem ele veio a ensinar. Na pergunta 821, as funções às quais a mulher é destinada pela natureza têm importância tão grande quanto as do homem? Olha só. Olha a pergunta que Kardec fez. As funções às quais a mulher é destinada pela natureza têm importância tão grande quanto as do homem? Sim, e até maiores. Viu? Alguém ali já tocou que ela tem. É isso aí. Sim, e até maiores. É ela que dá ao homem as primeiras noções da vida, gente. É o que eu falei no início, sem mãe nós não estaríamos aqui. O primeiro plano é da mãe, porque a médica ou a enfermeira, quando traz para a mãe, ela traz assim na mão. Ela não traz agarradinha no colo dela, não é filho dela. Ela traz na mão. E toma, mãe, seu filho. E a mãe é que abraça. Né? A mãe é que abraça. O pai vai ver o filho quando alguém lá da enfermagem autorizar. Não adianta ele ficar para lá e para cá, nervoso, querendo ver o filho. Então a resposta é sim, e até maiores. É ela quem dá ao homem
as primeiras noções da vida. Amor. A mãe é que nos ensina nos nossos primeiros passos. É muito raro um pai ensinar o seu filho a amar. Normalmente é a mãe que ensina, né? Normalmente é a mãe que ensina. Eu digo isso porque a Irene ficou frustrada quando ela chegou em casa, né? E o nosso filhinho, 10 para 11 meses, estava assim, né? Ensaiando o primeiro passo. Ela, por que tu não me esperou, Mateus? Eu digo, é quem fica o dia inteiro em casa com ele, é eu. Eu senti que ele ficou em pé, sozinho, e ficou. Aí eu liguei para minha mãe, de Alegre, lá no sul, eu liguei para minha mãe, eu aqui em Angra dos Reis. Mãe, está acontecendo isso e isso. Eu, aos 50 e tantos anos, era marinheiro de primeira viagem, né? Que os filhos anteriores não eram meus, são meus do coração, mas não eram meus biológicos. Então, no segundo casamento veio o Mateus. E aí, eu falei para ela, quem fica com ele em casa sou eu. E aí eu liguei para minha mãe disse, estende os braços para ele e vai recolhendo sem ele perceber que quando a Irene chegar de noitinha, ele está andando. E não deu outra coisa. Estava ele lá. E nunca caiu. Ela só não deixa ele cair, que daí ele demora um pouquinho mais. Quando ele vai ameaçar que vai cair, tu segura ele. Tá bom. Aí eu tive experiência. Eu disse, mãe, é claro, ela cuidou de 9. Como é que ela não ensinou os 9 a andar? Né? Eu fui pedir certinho a receita para quem tinha doutorado no assunto, né? Que era médico. Então, amor. Amor é que a mãe começa a dar. O amor é que o casal tem que dar. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, item 8, nos fala sobre a lei de amor, que é uma mensagem de Lázaro, muito bonita, essa mensagem, muito linda. Nos diz assim lá, o amor resume a doutrina de Jesus inteira. Inteira. Vamos folhear o Novo Testamento, vamos ver o Evangelho de Jesus, que a gente não vai encontrar uma palavra, um passo dele que não seja de amor. Amor. Então, o amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Está aí o nosso tempo. Maternidade e evolução espiritual. É através dessa evolução espiritual que saímos dos instintos e passamos para o amor. Está cedo ainda para dizer como é que a gente chega lá. Daqui a pouco a gente sabe. Né? Então, mas é no dia a dia. Já começa a adiantar, é no dia a dia. É praticando cada vez mais que a gente vai alcançando o progresso do amor. Alcançando o progresso do amor. Opa. E aí como é que se dá então? Né? O amor no espírito imortal segue os ciclos do amadurecimento. E como é que a gente amadurece? Durante a nossa caminhada. Está ali ele fazendo um esforço danado para subir na caminhada dele, que é uma escada. A nossa vida é uma escada. A cada reencarnação é um passo a mais, é um degrau a mais. Nunca nós voltamos para trás. Ou estamos sempre no mesmo degrau, se a gente não tiver, né, uma persistência de dizer eu vou me melhorar, é igual ao aluno no colégio. Está lá na quarta série. Se ele fizer corpo mole, termina o ano e ele vai para a quinta? Não. Volta para a terceira? Não. Ele permanece na quarta. Assim somos nós. Continuamos no mesmo estágio evolutivo em que estamos, né? Naquela encarnação nossa. À medida que vamos reencarnando, vamos trabalhando o nosso espírito, o nosso caminhar, vamos desenvolvendo. E isso é através do quê? Do esforço.
O esforço é de cada um. Nós estamos hoje aqui reunidos, estudando o tema, falando do Evangelho, falando do Livro dos Espíritos, falando da doutrina espírita, falando de Jesus, né? Mas cada um entende de uma maneira. Cada um faz o seu progresso individual. Né? Voltando ao Livro dos Espíritos, na questão 891. Estando em a natureza o amor materno, né, que nós estamos falando, como é que há mães que odeiam os filhos, e não raro desde a infância destes? A gente sabe muitas vezes de casos assim. Mães que não querem saber dos filhos, filhos que não querem saber da mãe. Tá lá, ela chega a papar o rosto, só que vê a criança do ladinho dela. Bom, comentário do Espírito Miramês nos diz que existem algumas mães que odeiam os filhos como filhos que não toleram as mães. Porém, são poucos os casos. Graças a Deus. Então, isso quer dizer o quê? Que a humanidade está evoluindo. Né? Que a humanidade está evoluindo. Antigamente, quando a mãe tinha o seu filhinho, se digo antigamente, lá no início do mundo, do planeta Terra, a mãe gerava o filhinho, ela dava lá o leitinho para ele, também no mesmo instinto do animal. O pai saía, ia caçar, ia cuidar da vida, e o filho estava lá. Hoje, o casal já segura o filho, já educa o filho, né? Já procura sempre o conforto maior para o lar, para a família. Então, por isso, são poucos casos, porque estamos em evolução. Existe de tudo na Terra entre os desencarnados pela faixa espiritual em que ela vive. Mas vivemos num planeta de provas e expiação. Nós vivemos naquele planetinha assim de altas e baixas. Ora, estamos muito afados, daqui a pouco cair a nossa vibração e a gente quer chutar o pau da barraca, daí tem que parar, lembra lá do recadinho do papai e da mamãe, calma, calma. E aí a gente, quando consegue, se acalma, e isso é o quê? Evolução. A prova de que estamos evoluindo. E com isso a gente vai fazendo o quê? Evoluindo o planeta Terra. Né? Um dia deixaremos de ser esse planeta de provas e expiações. A humanidade se encontra em estado de urgência para buscar melhores entendimentos sobre as leis naturais. E ao passar por esse período, podem acontecer coisas cuja fonte principal é a ignorância. O nosso orgulho é uma das maiores ignorâncias. Não pisa no meu carro, não pisa no meu sapato, é o tal do é meu, é minha. Isso é ignorância, isso é orgulho. Quando nós detonarmos com isso tudo, estaremos vivendo num mundo melhor. Já aqui, a nossa volta ao mundo começa a ser melhor. A nossa volta. Jesus foi a bênção de Deus para a humanidade que sofria. Acabou agora uma série, né, sobre Jesus, muito lindo. Ele traçou o caminho e mostrou os roteiros pelos quais a humanidade deveria trilhar com segurança. Então, é só a gente se ater ao Novo Testamento. É só a gente aprender a ter paciência, a ter indulgência, a praticar mais o amor. Não esse amor carnal, mas o amor platônico, aquele amor em que eu possa dizer, né, e mostrar o quanto eu amo meu irmão, meu amigo, minha amiga, meu companheiro de jornada. O Evangelho então foi a luz para os que se encontravam nas trevas. As mães que odeiam seus filhos ainda são espíritos que dormem em relação ao homem. Eles estão dormindo, ainda tem, às vezes, só o instinto. E muitas das vezes,
Até o instinto está ruim de sair ali, né? Pela ignorância. Porque ela dorme em relação ao amor. E os filhos que maltratam seus pais se encontram nas trevas dos entendimentos superiores. Ele também ainda não cresceu. Nós temos que ver que muitas das vezes, quando o filho não se dá com a mãe ou com o pai, são processos reencarnatórios. Muitas das vezes são em outras encarnações, houve alguma desavença em que hoje estão vindo para parar a floresta, para crescerem juntos, e há essa dificuldade. Mas se tiverem paciência, se forem levando com um joguinho de cintura, né? Hoje existe, para amparar também, muitas leis que vai nos frear, então isso ajuda. E aí vão e termina essa encarnação com méritos. Olha uma figura linda, né? O filho dando espontaneamente um beijo no rosto da mãe. Nem nos fala aqui. A maioria das mães é constituída por sublime falange de almas, nas mais belas experiências de amor e sacrifício, carinho e renúncia. A mãe renuncia tudo pelo seu filho. Aquela mãe abnegada, ela renuncia tudo pelo seu filho. Como diz ela, o filho, né, tem mãe que fala logo, o filho é meu. Parece até que não teve participação, né, mas o filho é meu. Né. O princípio da reencarnação permite que possamos entender a evolução do sentimento materno. Quanto mais essa mãe reencarna em evolução, passando, como dizer, vamos fazer assim o seguinte, passando bem nessa encarnação, na próxima passando bem, o que está acontecendo com ela? Ela está evoluindo espiritualmente, né? Mesma coisa o pai. Então o princípio da reencarnação permite que possamos entender a evolução do sentimento materno. Aqueles aos quais chamamos nossos filhos são como nós, espíritos em evolução, reencarnados em nossos lares, para que os auxiliemos a se melhorarem. As leis morais vão ficar ligadas. Então eles são espíritos igual a nós, né? Reencarnados. Nós viemos antes e temos a missão do quê? De moldar aquele caráter, aquele espírito, para que ele consiga superar essa encarnação com dignidade, com honestidade. E com isso vão ser melhores. Olha que coisa linda aí. Né? Lindo demais. Abre aspas. Nossos filhos, na verdade, não são nossos filhos. São filhos de Deus e temporariamente se encontram sob nossos cuidados. Por quê? Porque ele está se referindo aí ao quê? À carne? Não, ele está se referindo ao Espírito. O Espírito é filho de Deus. Na carne nós só tivemos coparticipação. Ele quer ver um pai, uma mãe, mesmo que seja em laboratório, mas tem que ter, né? O macho e a fêmea para poder fecundar. A mesma coisa, né? Agindo como, vamos falar normalmente, o pai e a mãe. Então, nós somos com participação. Demos a oportunidade daquele espírito a ter a sua reencarnação. E cabe a nós cuidar. Então, a mãe é co-criadora da vida. Quem cria a vida é Deus. Só Deus dá a vida. Só Deus cria. Porque Deus cria o Espírito. E nós somos o Espírito encarnados.
Mãe. Instrumento pelo qual Deus utiliza para que seja possível o quê? A reencarnação. Sem mãe não haveria reencarnação. Como é que eu vou chegar aqui, passar meu tempo, voltar de novo, se não tiver o útero da mãe? Tem que ter. Então, a mãe é, como se diz, uma bênção que Deus nos dá. Termos uma mãe. Por isso eu falei, comecei no início, que devemos festejar os 365 dias e não um único dia, um único domingo. No livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, ele nos diz que maternidade é sagrado serviço espiritual em que a alma se demora séculos, na maioria das vezes, aperfeiçoando qualidades do sentimento. É lindo isso aí. A maternidade é sagrado serviço espiritual em que a alma se demora séculos, na maioria das vezes, aperfeiçoando qualidades do sentimento. No livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz. É junto aos filhos que a mulher mãe encontra as mais exuberantes oportunidades de avançar em espírito para alcançar os campos luminosos do progresso, pelos quais anela, os quais quer progredir. Livro A Mulher e Seus Filhos, José Raul Teixeira, pelo Espírito Teresa de Brito. Essa foi uma palestra que o Raul Teixeira fez. Então, caminhando para o nosso terra, eu fecho com o livro Momentos de Ouro, psicografia de Francisco Xavier. Esse livro Mensagem de Diversos Espíritos, tá? E eu escolhi aqui o poema Retrato de Mãe, pelo Espírito Maria Dolores. Depois de muito tempo, sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Meu filho, por que choras? Eu sou Judas, o traidor. Depois de muito tempo, sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Deus é sempre amor em toda parte. A bondade de Deus jamais condena. Veio por mãe aqui, buscando um filho amado. Mãe, não me faleis de mães, não me faleis de amor. Amo-te, filho meu, amo-te e quero ver-te de novo à vida. Virás comigo à terra, levar-te-ei comigo a remansoso abrigo. Dar-te-ei outra mão, pensa e descansa. Quem sois vós? Meu filho, eu sou a mãe de Jesus. Amo-te, filho meu, amo-te e quero ver-te de novo à vida. Virás comigo à terra, levar-te-ei comigo ao remansoso abrigo. Dar-te-ei outra mão, pensa e descansa. Mistério imutável da maternidade. Aí se falou do quê? De amor de mãe, de perdão, de reencarnação. Levar-te-ei de novo à terra. Terás um novo lar, terás uma outra mãe. E aí ele começa a caminhar. Veja que ele, com isso, foi perdoado, foi lhe dado nova chance de reencarnação, de ter outra mãe, de ter outro amor. O amor é sempre o amor. O amor sempre triunfa. O amor. O amor
que a gente possa cultivar esse amor. Cada vez mais tivermos dentro de nós, fazendo crescer o amor platônico. Esse amor que a gente possa dizer ao nosso irmão: eu te amo. Ao meu amigo: eu te amo. A minha amiga: eu te amo. Meu vizinho: a minha vizinha. Entendeu? Nós ainda estamos muito voltados para aquele amor carnal. Quando nós começarmos a compreender o Evangelho, a seguir realmente a Jesus, nós veremos como é bom termos companheiro que nos ama. Como é bom ter um abraço afetuoso. Como é bom ter o conselho de alguém que se chega a nós para nos falar de amor, nos falar de paz. Então, meus irmãos, que a paz de Cristo permaneça em nossos corações, não só nesse sábado, nesse final de semana, mas por todo o nosso coração. Que a gente possa plantar sempre o amor em nossas vidas. Nós tiramos do livro dos Espíritos, também, Filosofia Espírita, pelo Espírito Milanês, Entre a Terra e o Céu, capítulo 9, o Reformador, a evolução do amor materno, Quem ama educa, Momentos de Ouro, pelo Espírito Diverso, Retrato de Mãe, Maria Dolores, e palestra de Raul Teixeira, Missão da Maternidade. Está aí a nossa bibliografia. Foi muito prazeroso trabalhar esse tema, porque várias vezes eu me lembrei dos meus pais, lembrei de como eu dei aquele jogo de cintura para cuidar do meu filho, sem que a mãe precisasse deixar o emprego para poder cuidar dele. Então, claro que ela sempre estava esperta, sempre me orientando, sempre me ajudando, deixando tudo escritinho. Por quê? Porque durante o dia ela ligava: como estão? Como estão? E até agora estão sobrevivendo bem. E assim a gente ia levando na brincadeira. E está aí hoje o meu filho fazendo esse mês 23 anos. E a gente vai ler. Deixa aqui. Pronto. Que a paz de Cristo então permaneça entre nós. Graças a Deus. Então agradecemos ao nosso irmão por ter trago para nós aí essas reflexões. Sabemos que é realmente uma coisa sublime, né? A maternidade. Mas com a modernidade também do nosso mundo, nós vamos vendo aí que existem diversos espíritos que exercem essa função de mãe, né? Os avós, os tios, os padrinhos, os pais. Então a gente sabe que esse momento que estamos vivendo é um momento diferenciado. Na escola mesmo que a gente trabalha, a gente está trabalhando muito isso, esse momento de amar, né? Esse amor que a gente precisa ter, esse olhar carinhoso com as crianças, porque muitas informações, muitas coisas acontecem, a necessidade das mães saírem de casa para trabalhar, como o Sr. José mesmo ele passou por esse momento. Então a gente vê que é um momento diferenciado, mas que a gente precisa estar com um olhar atencioso, com muito carinho para as nossas crianças, porque é um momento bem turbulento, bem difícil, mas que precisamos cada vez mais exercitar esse amor de Jesus para com todos os nossos irmãos. Então nós vamos pedir agora ao nosso irmão Jesus e à nossa Mãe Santíssima que abençoe a todos nós nesta manhã, que nos dê força, coragem, entendimento para continuarmos aí na nossa caminhada evolutiva, né? Então vamos agradecer, Senhor, por esses momentos, agradecer aos amigos espirituais, nossos espíritos protetores, nosso anjo de guarda, que vem até nós nos trazer a intuição, o amparo, para que possamos continuar aí nessa caminhada, trilhando sempre com força e coragem,
os nossos momentos difíceis. Sabemos que todos nós tenhamos os nossos momentos, mas que nos deixemos abater, que possamos perseverar sempre no bem, estarmos cada dia mais fortalecidos, porque sabemos que temos a nossa Mãe maior, a nossa Mãe Santíssima, a Mãe que nos protege, que nos ajuda, a nossa Mãe carnal, que também está sempre conosco, estando ela encarnada ou desencarnada, ela permanece conosco em todos os momentos, Senhor. Então te agradecemos por essa proteção, por esse amparo, e que possamos perseverar sempre, Senhor, no bem, ajudando os nossos irmãos, ajudando as nossas crianças, levando uma palavra amiga, um abraço fraterno, um olhar carinhoso, que não nos deixemos envolver por esses momentos de violência, de turbulência que estamos vivenciando aí no nosso mundo, que possamos fazer como a nossa mãe sempre nos ensinou, amar o nosso próximo, sermos fraternos em todos os instantes. Agradecemos, Senhor, por essas oportunidades, por estarmos aqui nesta manhã ouvindo mais uma vez o Teu Evangelho. Que esta luz que aqui se encontra possa irradiar para todos os lares, para todas as casas onde estiver uma família precisando de abrigo, de conforto, de carinho. Se não tiverem em seus lares, mas que estiverem pelas ruas com seus filhos, que elas possam encontrar o conforto, o amparo, nos braços, Senhor, da nossa Mãe Santíssima, que elas encontrem o caminho certo para educar os seus filhos, para que eles tenham uma caminhada feliz, tranquila, de progresso. Abençoe, Senhor, a todos os nossos irmãos aqui presentes, pelas nossas irmãs evangelizadoras da nossa casa, que estão na salinha com os nossos irmãozinhos, levando até eles todos esses ensinamentos, que todos nós possamos, Senhor, encontrar a paz, o equilíbrio, para continuarmos em nossa caminhada evolutiva. Pedimos, Senhor, que nos ampare, nos leve até os nossos lares, e que junto de nossos irmãos que lá estão, possamos dividir com eles a alegria de estarmos juntos mais uma vez, procurando sempre estarmos cada dia melhor, praticando o Teu Evangelho de luz. Abençoe, Senhor, neste momento, que possamos ir para o paz neste momento que precisamos estar envolvidos cada vez mais com essas energias magnetizadoras do bem, que possamos nos sentir fortalecidos e amparados em todos os momentos. Abençoe-nos, Senhor, agradecemos por tudo, pela nossa união, pela nossa compreensão da doutrina de amor, por tudo que temos. Que os amigos espirituais, trabalhadores do bem, estejam conosco em todos os momentos. Agradecemos a nossa Mãe Santíssima e, acima de tudo, nosso Pai Criador. Fique em nossos corações, nos